Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Quero te convidar a deixar o seu like e também a compartilhar com muitos esta oração. O nosso tema, Deus te escolheu, luz no meio da escuridão. Sim, quando Jesus estava na Galileia, em um determinado momento no seu ministério, ele subiu a um monte e ali foi o seu famoso Sermão das Montanhas. Muitas pessoas confundem o Sermão das Montanhas só com as bem-aventuranças. As bem-aventuranças pertencem a este sermão, que na verdade é o que está escrito no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Então, o que nós vamos ler faz parte do Sermão da Montanha. Mateus, capítulo 5, no versículo 14, o Senhor Jesus disse: "Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus." Bom, naquele momento, naquele tempo, as casas, se você um dia for comigo para Israel, você vai ver. Em Katsarim tem uma vila que é uma vila exatamente como as casas no primeiro século. A casa que Jesus está se referindo é uma casa como era, que para as pessoas o que Jesus estava falando era normal. As casas eram escuras porque tinham janelas altas e pequenas. E por que isso? Porque é para não entrar animais, então era uma proteção. Então era uma casa que mesmo durante o dia era escura, precisava de luz. E então Jesus, naquele tempo, todo mundo sabia da importância de uma lamparina numa casa. Essas lamparinas não eram grandes, elas eram pequenas, bem pequenas, assim, deste tamanho. E essas lamparinas, elas precisavam ser bem posicionadas para poderem iluminar o cômodo. Se elas ficassem num lugar baixo, elas não iriam. Então, eles colocavam tipo numa prateleira um pouquinho mais alto, para que ela pudesse ter o maior alcance, aquela luz muito escura a casa, luz pequena, mas quando bem posicionada ela faz o seu efeito. A mesma coisa, quando acaba a luz, você vai procurar colocar sempre a lanterna, a luz de emergência, num lugar estratégico. Jesus está falando justamente sobre isso. Você pode se achar pequeno, você pode se achar insignificante, mas você não conhece o tesouro que está dentro de você. O tesouro é a luz de Cristo. É Cristo em você, que é a esperança da glória. A luz de Cristo em você dissipa as trevas. E quando você está bem posicionado, o que é bem posicionado? Bom, depende de como você pensa. Se você pensar no reino natural, bem posicionado é uma pessoa que tem um sobrenome famoso, uma pessoa que é muito conhecida, uma pessoa que tem um bom emprego, uma pessoa que tem bastante projeção. Mas para Deus, não, bem posicionado é uma pessoa igual João Batista. Ele não tinha as melhores roupas, ele não pertencia à nata, mas ele era uma pessoa bem posicionada. Ele foi para onde Deus mandou, vai lá para o deserto. E quando você fala de deserto, eu tenho certeza que você pensa que deserto é não ter ninguém. Não, ele foi no deserto da Judéia, perto de Jericó, ali perto do Jordão. E ele se posicionou, porque aquele era um lugar muito movimentado. Então as pessoas passavam, era lugar de passagem, e as pessoas passavam por ali para ouvir e ouviam a palavra de Deus. Depois começaram a ir para buscar João Batista. Mas não foi assim da primeira vez. As primeiras vezes ele estava bem posicionado e a luz de Cristo estava sobre ele. Por isso que um homem como Zaqueu, ali em Jericó, veio a conhecer a Cristo antes que Jesus entrasse em Jericó. O coração dele já estava preparado. Eu creio que ele deve ter ouvido alguma palavra de João Batista, deve ter ido até João Batista. Não tenho como provar, isso é o que eu acho. Mas João Batista, Jesus mesmo disse, a luz estava com ele, a luz estava nele e as pessoas se alegraram. Por que as pessoas se alegraram?
Porque a mensagem de João Batista era de que o reino dos céus estava próximo. As pessoas estavam vivendo em tristeza, em angústia, as pessoas estavam vivendo opressão, e ele estava falando: o reino dos céus está chegando. E o reino dos céus é paz, é alegria, é justiça, tudo que você precisa. Tudo que você precisa é o reino dos céus na sua vida. Então, o que Jesus disse, o assunto de Jesus aqui em Mateus capítulo 5 é: você tem luz, você pode ser como a lamparina, pequeno, diante dos olhos dos homens, as pessoas podem passar por você e nem perceber a sua presença, mas eu te coloco em lugares estratégicos. E quando você pensa um pouquinho na Bíblia, pense em Dorcas. Dorcas, ela foi colocada em Jope, num lugar estratégico, sim, porque essa mulher, ela podia pensar: eu sou apenas uma costureira. Ninguém é apenas nada. Você é uma costureira, você é uma professora, não importa a tua profissão, você pode brilhar aonde você estiver. Você pode brilhar dentro da tua casa, porque Jesus está falando: deixa a minha luz brilhar e os outros vão perceber que eu estou em você. São as boas obras. Como é que as pessoas percebem que Cristo está em nós? Porque você perdoa, porque você ama, porque você é manso. Qual é o testemunho que você está dando dentro da tua casa? Você está bem posicionado. Deus escolheu essa família, Deus escolheu essas pessoas, e essas pessoas precisam ser impactadas não por muitas palavras, mas pelo testemunho. Assim era Dorcas. Nós não temos registrado nenhum sermão de Dorcas. Talvez ela nunca tenha dito mesmo, mas está registrado o que ela fazia. E o que ela fazia? Ela era costureira e ela costurava muitas roupas para os filhos das viúvas, para as viúvas, e aquelas mulheres que tinham perdido toda a renda, porque o marido é que era responsável pela vida financeira da casa, elas não tinham com o que trabalhar. Mas uma mulher que com uma profissão, que talvez alguém dissesse: não, mais importante é aquele empresário, mais importante é aquela pessoa. Não, naquela cidade, Dorcas era a pessoa mais importante. Ela costurava e ela fazia a vida daquelas mulheres mais fácil. Ela estava deixando um legado, porque todos os filhos daquelas mulheres iriam levar esse legado. Olha, quando eu era criança, meu pai morreu, mas tinha uma mulher chamada Dorcas, uma mulher que amava Deus, e ela amou a família da minha mãe, e nós, os filhos, tivemos provisão. Ela marcou a vida, não só de uma geração, mas de 2 gerações. Aquelas mulheres não se sentiam mais desamparadas. Mas chegou o dia mau e ela morreu. Mas ela deixou um impacto tão forte no coração daquela cidade, daquelas pessoas, que ninguém se conformou com a morte de Dorcas e foram procurar Pedro. E sabe qual foi o resultado? Que as pessoas oraram, porque amavam muito Dorcas. Oraram por Dorcas e Deus fez um sinal, e Deus fez uma maravilha, um milagre. Dorcas ressuscitou. Pedro foi até a cidade e orou, e Dorcas ressuscitou. Dorcas agora deixava não só o impacto de boas obras, de servir as viúvas e aos seus filhos, mas agora ela é um testemunho vivo. Olha, eu acredito que ninguém na cidade deixou de saber que Dorcas tinha ressuscitado, e ela se tornou um testemunho vivo de Cristo. A luz é assim, a luz de Cristo, ela vai aumentando, e o seu raio de ação. Primeiro ela foi um impacto dentro da sua família, depois ela foi um impacto na sociedade, quer dizer, num setor da sociedade, no meio daquelas viúvas e da família das viúvas, e depois ela foi um impacto na cidade toda, porque todos sabiam da história de Dorcas e agora todos criam no milagre. É assim com a sua vida. Seja a luz que dissipa as trevas. Neste momento, nós vamos orar, mas hoje eu quero que você coloque aqui não só o seu pedido de oração, mas peça a Deus: Senhor, me posicione dentro da minha casa, eu quero estar bem posicionado no meio da sociedade, porque eu quero ser o teu impacto na vida dessas pessoas. Eu quero ser a luz que dissipa as trevas, em nome de Jesus. Escreva aqui nos comentários também o seu pedido. Senhor, esse mundo está com tanta escuridão,
E o Senhor precisa de muitas pessoas que respondam sim. O sim para ser luz, para estarem bem posicionadas. Em nome de Jesus, ouve, Senhor, o clamor daqueles que estão neste momento se apresentando a Ti, porque a vida deles vai mudar, porque o Senhor ouve o clamor e o Senhor concede mais luz, mais graça, mais favor. Em nome de Jesus, usa, Senhor, essa pessoa aonde quer, no seu trabalho, na sua casa, em todos os setores da sociedade, em nome de Jesus. Senhor, eu quero clamar também por milagres. São tantas situações extenuantes e nós apresentamos diante do Teu trono todas essas lágrimas, esses prantos, todo esse gemido e os pedidos de oração, que é, Senhor, o impossível para muita gente, mas para Ti não há impossível. Toca agora com a tua unção de milagres, Senhor, e realiza agora, Senhor, o Teu poder possa realizar estes milagres em cada casa, em cada vida, em nome de Jesus. Amém. Seja um impacto, seja luz, você é alguém escolhido por Deus para estar aonde você está, mas não passar desapercebido. Que o amor de Deus esteja sobre você, a bondade do Senhor e a misericórdia, a paz e o amor do Senhor. Que Deus te abençoe e até daqui a pouco no nosso vídeo às 18 horas.